Mencionamos nos dias anteriores um pouquinho sobre David HaMelech, né? E a ligação dele com Shavuot. E eu falei que queríamos estudar um pouquinho do tema de Ruth, né? Ancestral de David HaMelech. Então, eu queria justo pegar um ponto talvez mais polêmico da história para tentar analisar. Só para resumir, a historinha de Ruth. Resumidamente, depois, se Deus quiser, todos terão a oportunidade de estudar de forma mais aprofundada durante a noite de Shavuot, a noite inteira, para estudar bem aprofundado Megilat Ruth. O pessoal do Kohen Tiferet Bachur está estudando também aqui um pouco da história judaica. A Megilat Ruth, ela ocorre durante o período dos Shoftim, né, dos juízes, que a gente já terminou lá no Kohen Tiferet Bachur. Então, durante essa época, durante a época dos juízes, ocorre uma grande fome na terra de Israel, e tinha um homem que era da tribo de Eudá de Beit-Lehem, que o nome dele era Elimelech. Ele tinha a esposa Naomi, tinha 2 filhos, né? O Machlon e o Hilion, e eles eram casados. Eles foram devido à fome, eles acabaram indo para Moab, que seria atualmente no território da Jordânia, né? Eles saíram onde fica o território de Eudá, dentro de Israel, foram para Moab, na Jordânia. Lá eles casaram com 2 princesas moabitas, né? E a Ruth, ela acabou casando. Uma era Orpá, que casou com o Hilion, e a Ruth casou com o Machlon. Resumindo, Deus não olhou isso com bons olhos. Ele era uma pessoa muito boa, a família era muito boa, e eles, mesmo na fome, eles davam muita tzedakah e contribuíam com as pessoas lá no território de Yehudá. Eles saíram para não ter que ficar distribuindo todo esse dinheiro para as pessoas que estavam em fome. Foram para Moab. Deus não viu isso com bons olhos. Obviamente, a Ruth e a Orpá, elas tinham se convertido, de certa forma, para casar com o Machlon e o Hilion. Mas Deus acabou punindo a família de Elimelech, e tanto o Elimelech faleceu, quanto o Machlon e o Hilion faleceram. Sobrou, então, a sogra Naomi com as suas 2 noras, Orpá e Ruth. Aí todo mundo se conhecem. Esse também, um dos pontos chaves aqui da história, mas não é esse que eu quero pegar, eu quero focar hoje na polêmica. Um dos pontos chaves da história é quando a Naomi fala: não tenho mais o que está fazendo aqui, eu quero voltar para Israel, né? O marido dela faleceu, os filhos dela faleceram, e ela fala: você aqui, vocês são princesas. Agora também ela acabou com todo o dinheiro, ela ficou pobre lá na Jordânia, lá em Moab. Ela falou: eu vou voltar para Israel, vocês aqui são princesas, fiquem com seu pai no palácio. Aí ela fala: não, a gente quer ficar com você. No final, Orpá acaba voltando, e a Ruth fala: aonde você for eu vou ir. E ela faz todo isso é tema para Blineder, quem sabe outra vez a gente entra nos detalhes, tudo que ela fala: aonde você for eu vou ir, aonde você vai dormir eu vou dormir, onde você vai morrer eu vou morrer, eu quero estar junto com você, né, para tudo. E ela estava falando, ela comprovou a sua conversão. A gente aprende, ela é a convertida modelo, né, que ela aceita em todas as situações estar juntos ela aceita o judaísmo de uma forma pura e verdadeira, sem nenhum interesse. E de certa forma, em Shavuot, todos nós estamos aceitando a Torá dessa mesma forma. É a conversão de todo o povo judeu em judeus, né? Isso é um dos motivos que a gente lê também Megilat Ruth. Mas agora eu quero focar na parte polêmica. Ela chega em Israel, resumindo a história, elas estão com fome, né? E lá,
onde elas se encontram, tem um homem Boaz, que ele é primo do marido, ele é sobrinho do Elimelech, então é primo do Machlon, que tinha sido o marido falecido da Ruth. Então, ele é um líder do povo judeu lá, e ele é uma pessoa de muitas posses e tudo. Então, a Naomi fala para Ruth, ela aí, sabe as leis, que na época da colheita, os pobres podiam ir buscar aquilo que deixavam cair, os cantos do campo, leket, rapeá, todas as leis que tem da colheita, que a Torá fala que os pobres podem pegar. Então ela foi coletar um pouco dos grãos nessa fase. É interessante falar essa fase, isso também é um detalhe, porque essa fase da colheita do trigo, os comentaristas explicam que isso dura 3 meses. Esse é o período também que se alguém que alguém que perdeu, o marido faleceu ou se divorciou, tem que ter 3 meses para depois poder casar de volta, né? Para ter certeza que ela não está grávida e também saber diferenciar quem é o pai, né? Se ela estiver grávida, né? Então, geralmente tem que ter 3 meses. Então, durou 3 meses toda essa colheita e, na verdade, quando ela foi fazer a colheita, o Midrash nos conta como ela chamou a atenção, porque pela forma que ela colhia, ela colhia de uma forma recatada, né? E tudo. E aí o Boaz tratou ela muito bem, falou quem ela perguntou quem era ela falou que ela era viúva do primo dele, da família do Elimelech. Então ele dá para ela, ele dá presentes para levar para a sogra dela, para Naomi, né? Dá mais trigo, etc. E ele fala, você pode ser sempre bem-vindo aqui no meu campo, faça parte aqui Inclusive ele tinha moças que trabalhavam lá para ele, pessoal, você pode ficar junto com as moças que trabalham aqui comigo, etc. Tá bom. Quando ela volta para a Naomi fala, eu vou resumir a história porque o tempo é curto, mas a Naomi fala, vi que você voltou bem, aonde você foi? E ela conta toda a história que ela foi justo em Boaz. Ela falou, putz, Boaz é da nossa família, é primo, e justo ele é uma das pessoas que pode redimir. O que significa redimir? Porque tem a famosa história de as leis de Ibum e também de Goel. Na Torá traz que se uma pessoa número 1, que se uma pessoa vende o campo que ele está sem condições financeiras, ele tem um tempo específico, né, que a gente estudou, depende do tipo de campo, etc. Mas que um familiar, ele pode, como os terrenos têm que pertencer àquela família e à tribo, então um familiar ele pode comprar o campo para reaver o campo para a família. Existe também o assunto de Ibum, que se uma pessoa falece sem ter filhos, o irmão ele pode casar com a viúva para que gere um descendente em nome do irmão falecido que faleceu sem filhos. Obviamente se ambos concordam, etc., um casamento. E hoje em dia a gente não pratica isso, mas isso fica para também outro estilo. De qualquer forma, se a pessoa não faz o Ibum, um lado não querem casar, o cunhado não quer casar, então se faz o processo de Chalitza, né? Que se tira o sapato, inclusive, né? Isso tem muito a ver com essa história. Porque os Chachamim decretaram que o Ibum, quando era feito, e a questão também de resgatar, não se aplicava apenas para os irmãos, mas também para os familiares mais próximos, poderia se fazer. De volta, hoje em dia não se faz mais isso, não tem nem a lei de redenção, porque os campos não estão mais nas tribos, e também o Ibum não é mais praticado. De qualquer forma, ela falou, ele é um dos potenciais pessoas que podem fazer, redimir o campo e fazer o Ibum. E ela fala, então você vai, toma banho, se veste bem, e ele fala, agora que acabou o processo da colheita do campo, e aí que vem a parte polêmica que eu queria me estender um pouquinho, o tempo não deixa, mas vamos tentar entender. A parte mais polêmica é o seguinte, fala, você vai e você vai lá
que agora que acabou a colheita, eles vão fazer agora um processo que, não sei qual é o nome disso em português, mas que se joga, não o microfone, se joga o grão, o cereal, o grão do trigo, se joga para cima, e o vento leva a casca, e assim, debulha, se fala em português? Eu acho que é debulha. É a nossa especialidade. Acho que é debulha, que se joga o grão para cima, e o próprio vento leva a parte mais leve, que é a casca, e sobra o grão, né? Então tem todo, agora que acabou, 3 meses, é esse momento. Então de volta, já deu 3 meses também que faleceu o marido dela. Ela fala, então o Boaz, ele vai estar fazendo isso lá. É um outro lugar que ele faz. É um outro tipo de... É um lugar que venta muito para poder fazer isso daí. E ele vai lá. Depois que ele vai lá, ele vai beber, vai comer, ele vai estar bem. Quando ele for dormir, você vai lá e descobre o pé dele e deita ao lado dele. E aí ele vai falar o que você tem que fazer. E aí ela vai, ele bebe, fica feliz, ele se deita, aí ele vai dormir num canto ali. E aí ela vai de noite, de surpresa, ela descobre o pé dele e deita ao lado dele. Ele no meio da noite acorda, mas com frio, com o pé descoberto. E ele vê uma mulher, ela fala, quem é você que está fazendo? Fica super assustado no meio da noite. E ela fala quem é, ele falou, você fez muito correto, você fez certo. Amanhã, a bondade que você fez agora é maior do que a bondade anterior. Amanhã eu vou resolver isso. E aí no dia seguinte ele vai, ele chama ele fala, porque tem um outro primo que era mais próximo, parente, tem uma expressão falando, o nome dele inclusive é Tov. Em Tov igual, se o bom redimir, melhor, se não, não. Aí ele pergunta se ele quer redimir, se ele quer comprar o campo e tudo, ele fala que não. Então ele compra o campo e também, ele resgata o campo e também casa com a Ruth. E aí termina o livro falando, o livro de Ruth, que dessa descendência vem Davi Amelech. E a pergunta que não quer calar é, por que ela faz isso dessa forma? Se ela precisava, se a Naomi queria que ela fosse entrar, fizesse um shidur da Ruth com o Boaz, por que ela precisava ir de surpresa no meio da noite, descobrir o pé dele, deitar do lado? Faz um shidur, um método tradicional. Essa pergunta. Mais ainda, olha que coisa interessante. Se tratando de Ruth, olha como Ruth, a gente fala que todo negócio que Boaz viu como ela era, justamente como ela era recatada. Não só que ela é recatada, aqui tem um detalhe mais interessante. Toda a história de Davi Amelech, toda a história, eu estou olhando o relógio, mas vou tentar resumir. Toda a história de Davi Amelech tem muito a ver com esse assunto de ser recatado. Está escrito quando o rei Shaul, ele estava perseguindo o Davi Amelech, ele entrou o Davi Amelech estava escondido dentro de uma caverna com o seu bando, né? E aí o rei Shaul, ele estava procurando o rei Davi pelo deserto, mas ele se ausentou do seu exército para ir na caverna para fazer as necessidades. Nessa hora ele entrou justo na caverna onde o rei Davi estava escondido com o seu bando, só que ele não percebeu, ele foi fazer necessidades lá. Justo, os amigos do Davi Amelech falaram para o Davi Amelech, olha, ele está aqui, aquele que quer te matar, mata ele. Ele falou, não. Por que ele falou não? Porque eu vi como ele foi recatado mesmo na hora de ir no banheiro. Como ele se comportava de forma recatada com o tzniut, mesmo no banheiro. E aí ele corta só um pouquinho da roupa do rei Shaul para mostrar para ele que ele poderia ter matado e não matou, depois de longe, etc. Tudo bem. Mas por que o rei Davi dava tanta importância para ser recatado? Um dos detalhes aqui é interessante, no final do livro, o Boaz, quando ele foi casar com a Ruth, ela era moabita. E está escrito que Moab não pode ir uma pessoa de Moab, Bekal Hashem, na congregação de Deus. E aí a Gemara fala que o Boaz fez todo um estudo mostrando que a Torá proíbe um homem de Moab casar com alguém da congregação judia, mas não uma mulher. Por que só um homem é proibido de casar? Um homem moabita não poderia casar, se converter e casar com uma judia. Mas agora uma moabita, quando se convertia, se torna judia e pode casar com um judeu. Qual a diferença? Então o problema é, qual foi o pecado dos moabitas? O pecado dos moabitas é quando o povo judeu estava andando no deserto, os judeus queriam passar e precisavam de água, e eles não foram trazer água para os judeus.
E esse problema, diz a Gemara, é só dos homens. Então, os homens moabitas são punidos que não podem casar com uma judia ao se converter. Agora, a mulher moabita não tinha obrigação de sair de casa e levar água para os judeus no deserto, porque uma mulher, ela é recatada, ela fica em casa. Então, quando a Torá fala que o moabita não pode se casar, se refere somente aos homens, que os homens que sim saem, vão fazer comércio, vão visitar outros lugares, e eles que deveriam levar água para as pessoas no deserto, para os judeus no deserto. Já as mulheres moabitas não têm esse problema. E isso, inclusive, que o Davi Amelach fala, inclusive, a Gemara atrás, do Halel, a gente fala, Ani avdecha ben amatecha, eu sou seu servo, filho da sua serva. Pitarta lemoserai, que Deus salvou ele dessa prisão, né, das amarras. Ele está agradecendo o fato que Deus, quando proibiu o Moav de Lavor, Kalashem, alguém de Moav vir para a congregação judaica, é só um homem e não uma mulher, porque se não fosse isso, ele não poderia ter nascido, ele não seria descendente de Ruth. Por isso que ele fala, ele lembra que ele é servo de Deus, e ele lembra a ancestral dele, que era a serva de Hashem, a Ruth, que era tão tzadeikas. Mas então estamos falando aqui, toda a permissão dela era pelo recato. Ela era toda recatada e Davi Amelach sabia disso. A história está ligada com o recato. E justo ela vai fazer dessa forma. Então, o Alshach pergunta isso, muitos perguntam. Uma das explicações, o tempo está curto, mas uma das explicações é o seguinte. O que ela estava descobrindo o pé dele? O que significa que ela estava descobrindo o pé dele? Mostrando o pé, ele demonstra que o pé é a nossa ligação com a terra. Né? É o que protege nossos pés ao andar pela terra, ao caminhar pela terra. Então, a alma ela é espiritual, mas o sapato, quer dizer, o sapato ele representa como a gente se conecta com o mundo, é a nossa ligação com a terra firme. Então, quando alguém não faz o ibum, se tira o sapato dele porque ele não está permitindo que a alma do irmão ou do parente não tenha mais uma conexão com a terra firme. Porque ele não deixou mais descendentes. E ele traria ainda uma conexão dessa alma com a terra firme. Então, ela estava mostrando, descobrindo os sapatos dele, o pé dele, mostrando, você não está dando permissão, você não está permitindo que o Mahlon, que o seu primo, tenha alguma conexão com a terra firme. Isso era, número 1, o ato que ela estava representando, que ela descobriu o pé dele. Mas por que ela foi fazer isso de sopetão, no meio da noite, e deitar lá do lado dele? É porque ela entende, a Naomi, e aqui tem um detalhe muito interessante. Tem um assunto da Torá, muitos segredos da Torá, eles se encontram quando a Torá escreve uma palavra de uma forma e existe a leitura de outra forma. Tem uma tradição que é Kri, quando se lê de uma forma diferente daquilo que está escrito. E justo esse capítulo de Ruth aqui, o capítulo 3, ele é uma exceção praticamente em todo o Tanakh. É único. Geralmente é muito raro de se encontrar uma palavra que se escreve de um jeito e se lê de outro jeito. Muito raro. Aqui esse capítulo é praticamente o capítulo inteiro. Você lê, cada 2 psukim tem uma palavra assim, que está escrito de um jeito, mas se lê de outro. E geralmente ela é sempre na mesma linha, com o mesmo conceito. O que é? Quando a Naomi fala, você vai se vestir para ir para o Boaz, ela não fala você, ela fala o quê? Está escrito, Vesavti, eu vou me vestir, como se fosse que a Naomi ia se vestir. Né? E ela fala, e você vai descer lá no lugar onde ele está dormindo? Ela não fala você, quer dizer, está escrito, Verad-ti, eu vou descer, como se fosse que a Naomi estivesse descendo. Mas se lê o quê? Verad. Na verdade, se lê, que é quem vai descer, na verdade é a Ruth, não é a Naomi. Então tudo na mesma coisa, no mesmo sentido. Ou seja, de verdade, a Ruth quando estava fazendo isso, ela não estava fazendo dessa forma porque ela queria fazer dessa forma, porque ela não era recatada. Ela estava mostrando que a Naomi estava descendo com ela, a Naomi estava fazendo tudo isso com ela. Por isso que se escreve de um jeito e se lê de outro. Então ela não estava com segundas intenções, obviamente, ela era extremamente recatada. Mas a Naomi sabia que se fosse apresentado o Shidduch normal, se fosse fazer um método normal, tradicional de Shidduch, Boaz, que ele era o líder do povo de Deus, você quer casar com uma moça convertida, de Moab ainda, que tem uma dúvida, que você tem que fazer todo um pirucho da Gemara, tudo como ele convenceu todo mundo, explicou a Torá, como a gente falou, que é só homem, não mulher. Se ele tivesse que fazer todo esse pirucho aí, num shidduch normal, ele ia falar, para que precisa de um shidduch desse?
Entendeu? Não preciso disso na minha vida, não quero. Então ela sabia que na apresentação no método normal não ia acontecer. Então por isso que ela teve que fazer dessa forma. E justo, o Tânia conta pra gente que a Ruth, ela teve que, e também não era nem o método dela, ela era uma pessoa extremamente regalada. Então a Naomi teve que falar, eu que estou fazendo isso, eu que estou te mandando esse caso. A Naomi tinha uma visão que ela sabia que para vir a alma de Mashiach era de uma forma meio torta. Não torta, tudo kasher, mas a alma de Mashiach ela vem porque o Yetzirah está tudo contra. E todo mundo, toda a comunidade, todo o sistema ia lutar contra. O Boaz nunca ia aceitar de uma forma normal. Então tinha que ser, né, com essa cara, dando a cara e a coragem para fazer acontecer. Exatamente como isso que o Boaz falou, a sua bondade que você fez agora é mais do que as anteriores. Qual que é as anteriores? De um lado, a Ruth, ela veio da família que foi Lot com as filhas na história da Torá. Do outro lado, o Boaz, ele é descendente de Peretz da história de Tamar, com Yehudá. E Kabbalah fala que a Ruth, ela, na verdade, ela era a encarnação, era o Gilgul da filha de Lot e também da Tamar de Yehudá. Então, ele falou, sua bondade que você fez agora é maior do que as duas, você fez acontecendo sem saber. Agora pelo menos você está dando as caras, você está mostrando que esse é o caminho para trazer, Zera, para trazer a semente de Mashiach. Inclusive, é explicado que quando ela fala que vai descer, você pega as últimas letras das palavras, né? Dá o nome de Tamar também. Dá para ler a palavra, o nome de Tamar, que ela era realmente a encarnação, o Gilgul de Tamar. Mas, ou seja, ela teve que fazer desse jeito porque não tinha como acontecer de outro jeito. Não iria acontecer. Isso exigiu muita coragem, muita determinação e força da sogra, da Naomi, mandando ela fazer dessa forma. Ou seja, quando uma pessoa grande, para fazer acontecer algumas vezes, precisa fazer coisas arriscadas. Às vezes uma pessoa de extremamente... precisa mudar o seu jeito de ser e tudo para fazer grandes coisas acontecer, precisa tomar um risco que realmente não era o comum dela, mas ela só pôde fazer desse jeito porque realmente, como ela estava falando, o pastor que está contando para a gente, não era ela. Ela não estava fazendo isso por Yetzirah, por nada, ela estava fazendo isso como se fosse em nome da sogra, em nome da Naomi. Dia 4 de Sivan, Chag HaShavuot, Uzman Amuchshar Lasod Hakol Letovad Limud HaTorah Ve'avodah Birat Shamayim. O Chag HaShavuot é uma época propícia para fazer tudo pelo bem do estudo da Torá e do serviço de mitzvot, com temor aos céus. Como a gente falou também, fazer tchuvá, respeito ao estudo da Torá, tudo isso não vai ter nenhuma perturbação, não vai ter nada que vai atrapalhar, porque não tem os anjos promotores nesse momento.